Loá Peregrino. Wilson Frangilo Jr. Direção norte. 1. Meu Deus! Vejam! Alguém foi atropelado, exclama uma senhora, ao olhar para trás, atraída pelo som da freada de um carro que, arrastando os pneus, atingira de raspão um homem, aparentando uns 30 anos de idade, atirando-o a alguns metros de distância. O automóvel não para e segue em velocidade pela avenida da grande cidade. Alguns poucos transeuntes se aproximam da vítima com o intuito de socorrê-la, enquanto a maioria passa como se nada houvesse acontecido. O movimento de pedestres e automóveis naquele horário é bastante intenso. São 7 horas da manhã e a maioria dirige-se para o trabalho. O jovem encontra-se desacordado e pequeno fio de sangue escorre de sua cabeça, ferimento este causado pelo impacto com o solo. Moço, você está bem? Pergunta-lhe um senhor, tentando reanimá-lo, agachado ao seu lado. Não toque nele, alerta uma senhora. Precisamos chamar uma ambulância. Os enfermeiros terão condições de movimentá-lo devidamente. A senhora tem razão. Alguém sabe o número do telefone de algum hospital aqui na redondeza? Pergunta um outro, já com um aparelho telefônico celular na mão. Olhe, vem vindo um policial, ali. O burburinho se acalma quando o policial chega e aciona um veículo de resgate para vir socorrer o acidentado e, em seguida, com muito cuidado, apalpa os seus bolsos em busca de algum documento que o identifique. Não estou encontrando nenhuma carteira em seus bolsos, diz o policial. Alguém aqui o conhece ou estava com ele? Todos os presentes meneiam negativamente a cabeça. Ele estava com essa mochila nas costas, informa um rapaz, trazendo a bolsa. Onde estava isso? Logo ali, perto da calçada. É dele, sim, informa uma moça. Eu assisti a tudo, pois estava bem atrás. Ele carregava essa mochila nos ombros e estava com uma carteira nas mãos, procurando qualquer coisa dentro dela. Quando o automóvel o atingiu, vi a carteira sendo atirada até aquele canto, diz, mostrando a sarjeta a alguns metros. Ainda tentei segurá-lo para que não fosse atropelado, mas... Oh! Meu Deus, foi horrível! Bateu com a cabeça no chão. Nesse instante, a moça se descontrola e começa a chorar, ainda bastante impressionada com a cena. Alguém apanhou a carteira deste homem? Pergunta o policial. As pessoas olham para o local em que a moça disse ter visto a carteira cair, mas ela não se encontra mais ali. Por favor, pede o policial. Dê uma olhada por aí e vejam se encontram a carteira para podermos identificá-lo. E quanto à senhora, por acaso poderia me informar a placa do automóvel que o atropelou? Não. Nem consigo me lembrar que tipo de automóvel era. Foi tudo muito rápido, responde, procurando controlar as lágrimas. Mas ele parece ter reconhecido o motorista, pois no momento em que o carro atingiu, gritou um nome, olhando para o condutor. Não consegui entender, apenas percebi que ele reconheceu o homem e gritou-lhe o nome. E, então? Encontraram alguma coisa? Torna a perguntar o policial, encontrando apenas um silêncio como resposta. Nesse momento, chega uma viatura do Corpo de Bombeiros, especializada em socorrer acidentados. Um paramédico examina o homem, presta-lhe o primeiro socorro quanto ao ferimento da cabeça e, em seguida, com muito cuidado, imobilizam-no adequadamente e o transportam, deitado sobre uma maca, até a viatura. Esta mochila é dele, informa o policial, colocando-a dentro do veículo que, com a sirene ligada, abre caminho por entre as pessoas ali aglomeradas. Dr. Pacheco, o paciente está despertando, chama uma enfermeira que havia sido instruída a avisar o médico psiquiatra, assim que o acidentado acordasse. Já faz aproximadamente 24 horas que o homem está dormindo, após ser medicado com um tranquilizante, devido à sua intensa agitação que se verificara após o atendimento que for efetuado na manhã do dia anterior por um médico plantonista do hospital e, logo após por um outro médico, desta feita, neurologista. Fisicamente, o paciente não apresentou nenhum dano, tendo sofrido apenas algumas escoriações pelo corpo, devido à queda. O mais preocupante para os médicos era o ferimento na cabeça, ocasionado pelo choque com o solo. Aliás, nem tanto pelo ferimento porque, após exames radiológicos e eletrônicos, pôde ser constatado que não havia ocorrido nenhum traumatismo.
A maior preocupação era o fato de o acidentado não conseguir lembrar-se de sua identidade e de nenhuma pessoa ligada a ele. Estava acometido de uma perda de memória, o que lhe causara certa agitação, próprio nesses casos. Necessitaram, então, aplicar-lhe um tranquilizante para que descansasse e foi solicitada a intervenção de um psiquiatra para que avaliasse o seu grau de amnésia. Vamos até lá, diz o Dr. Pacheco, dirigindo-se com a enfermeira até o quarto, que se encontrava com as luzes apagadas. Por favor, enfermeira, abra lentamente a persiana da janela. O homem encontra-se com os olhos abertos, deste feito mais calmo devido à medicação que lhe fora ministrada. E então, meu amigo, como se sente? Pergunta-lhe o médico. O paciente limita-se a olhá-lo. O médico se aproxima mais e toma-lhe o pulso. Você não gostaria de conversar um pouco? Insiste, na tentativa de que ele se pronuncie. O moço olha mais detidamente para o médico e lhe responde, parecendo cansado: estou um pouco confuso. Isto aqui é um hospital? Em que cidade estamos? Você se encontra em um hospital, pois sofreu um acidente ontem de manhã. Foi atropelado por um automóvel. Estamos na capital. É uma cidade muito grande. Não se lembra? Não, não me lembro de nada. Porventura estou muito ferido. Não sinto dores. Felizmente você não teve nenhum ferimento grave. Apenas chocou a cabeça com o solo, o que acredito tenha lhe causado essa amnésia. Você poderia dizer-me o seu nome? Meu nome? Pergunta, demonstrando na fisionomia um grande esforço na tentativa de lembrar-se de alguma coisa. Não sei. Não me lembro de nada e nem quem sou. O senhor. Quero dizer. O doutor. Penso que o senhor é um médico, não? Sim. Sou o Dr. Pacheco. Dr. Pacheco. O senhor poderia me dizer quem eu sou? Infelizmente ainda não, porque não foi encontrado nenhum documento com você, mas será feito todo o possível para identificá-lo. A única coisa que foi encontrada e que lhe pertencia, conforme uma testemunha, foi este cantil e esta mochila que gostaria que examinasse o conteúdo. Talvez esses objetos possam fazê-lo lembrar-se de algo. Passe-me a mochila, enfermeira. Aqui está, doutor. Você se lembra dela? Não. Não me lembro. Muito bem. Agora, vou começar a retirar o seu conteúdo. Peço-lhe que preste bastante atenção e qualquer sinal de uma recordação, por menor que seja, fale-me. Dizendo isso, o médico abre o zíper da mochila e começa a retirar objetos de seu interior. Em primeiro lugar, retira uma blusa de lã, 2 camisas e algumas peças íntimas. Depois, um pequeno cobertor, uma faca, um canivete de múltiplas utilidades, uma lanterna, uma corda, uma caneca, um pequeno pacote com livros e vários outros apetrechos que indicam estar o paciente preparado para alguma caminhada por algum tipo de mata. Não se consegue reconhecer nada. Não. Pelo que estou vendo, você talvez estivesse se preparando para alguma excursão no campo. Vou dar essa informação à polícia para que investiguem junto às empresas de turismo ligadas a esse tipo de atividade. Quem sabe não poderemos encontrar alguma informação a seu respeito. Talvez, responde o rapaz, bastante calmo. Doutor, vejo que está embrulhado neste pacote, diz a enfermeira, após abrir o embrulho de lá e tirar alguns livros de tamanho bolso. O médico apanha um dos livros e examina. Deixe-me ver. Conhece este livro? Conheço, responde prontamente o paciente. É um evangelho. E você conhece o seu conteúdo? Sabe o que está escrito nele? Sei. São passagens e parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Era costume do rapaz sempre levar livros consigo para distribuí-los a amigos e a pessoas que se interessassem em lê-los. O senhor é espírita? Sou. Interessante. Então, deve conhecer pessoas que também são espíritas, não? Não me lembro, doutor. Lembra-se de frequentar algum, como os espíritas denominam, centro espírita? Também não me lembro. Muito bem. Vamos fazer um teste. Vou ler um trecho e gostaria que me desse uma pequena explicação a respeito. Vejamos. Vou abrir uma página ao acaso. Está aqui que tem um título que diz: Necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição? O paciente pensa um pouco e responde: não existe punição imposta por Deus, pois Ele nos ama a todos,
já que somos suas criaturas e seus filhos. O que acontece, e poderíamos até fazer uma comparação com os anos e as classes que um aluno tem que percorrer para conseguir um diploma, é que o aluno aplicado, estudioso, consegue alcançar o seu intento em menos tempo que o aluno não aplicado, preguiçoso e negligente. Este último terá que refazer outras vezes a mesma classe para poder realmente aprender, e isso não é uma punição, mas uma necessidade, na verdade, imposta por ele mesmo. São consequências dos seus atos. No caso mais específico da reencarnação, Deus nos dá a oportunidade de podermos reviver juntamente com aqueles outros, com os quais temos os nossos débitos, uma bendita oportunidade de repararmos os nossos erros do passado. Inclusive nos favorece, através de sua misericórdia, com o esquecimento do passado, pois seria muito difícil convivermos uns com os outros, conhecendo o nosso passado e o do nosso semelhante. Muito bem. Realmente, você tem perfeita lembrança a respeito do Espiritismo. Respondeu-me até com o exemplo do livro e ainda foi um pouco mais além. Isso é um bom sinal. Dá-nos muita esperança quanto ao restabelecimento de sua memória. O médico encontra-se muito satisfeito e faz uma nova pergunta, olhando, agora, para a sinopse da quarta capa do livro. Diga-me uma coisa, quem escreveu este livro? As interpretações foram escritas por diversos espíritos, cujas comunicações foram compiladas por Allan Kardec? Certo. Agora gostaria de lhe fazer mais algumas poucas perguntas de cunho geral. Pode fazer. Deixe-me ver. E não se preocupe. Pretendo apenas analisar o seu grau de conhecimento e de memória quanto a fatos que não sejam os relacionados com a sua identidade e com a de outras pessoas. Naquele instante, com a veneziana da janela do quarto semiaberta, um raio do sol entra por um pequeno orifício e, atingindo um vaso transparente, que se encontra sobre uma mesa na parede lateral à janela, produz a projeção de diversos raios coloridos nessa mesma parede, qual fosse um arco-íris. O médico olha para aquele fenômeno e pergunta, diga-me uma coisa, está vendo aquelas luzes coloridas ali na parede? Sim. Então me responda, se elas estivessem aparecendo no céu na forma de um semicírculo, como se estivessem partindo da Terra, como se chamaria esse fenômeno? O paciente sorri e diz, se estivesse ocorrendo no céu, chamaríamos de arco-íris, mas, como ocorre aqui no quarto, eu poderia simplesmente dizer que se trata de um fenômeno de refração da luz. Refração da luz? Pergunta o médico surpreso, mas contente. Sim. Quando a luz atravessa um meio transparente diferente daquele em que se encontra, ela sofre um desvio, e quando isso acontece num prisma, aqui substituído por essa pequena base que tem suas paredes em forma triangular, ou seja, duas superfícies planas e não paralelas, a luz se refrata, decompondo-se nas 7 cores do espectro solar. Podemos fazer o contrário com o disco de Newton. Disco de Newton? Pergunta o Dr. Pacheco, novamente atônito com os conhecimentos do paciente. O disco de Newton é apenas uma circunferência que pode ser feita com qualquer material. Papel, papelão, e que é dividido em 7 partes, cada uma com uma das cores do espectro solar. E que, girado sobre o seu eixo, rapidamente fará com que a combinação dessas cores torne o disco branco, enquanto estiver girando. Estou impressionado com você, exclama um médico. Eu, mesmo nem me lembrava desse disco ou, pelo menos, do seu nome. Responda-me mais uma coisa, quanto é 23 multiplicados por 5? A paciente pensa um pouco e responde, 115. Você sabe o que é um quadro negro? Sei. Trata-se de uma lousa de cor preto ou verde escuro utilizada para escrevermos nela com um giz branco ou colorido. É um instrumento de aula para o professor. O médico pensa um pouco e faz uma última pergunta com uma grande esperança de resolver o problema. Você deve saber o que é um documento de identidade, uma conta bancária, não? Sei. E poderia me dizer qual é o número de um documento seu ou de sua conta bancária? Meu documento? Sim. Ou de sua conta bancária? O moço reflete um pouco. Não consigo me lembrar. E de algum tipo de banco, quero dizer de uma casa bancária? Lembra-se de alguma? Sim. Um saguão. Uma porta giratória. Uma fileira de guichês de caixa. Mesas. Sim, lembro-me. E o nome desse banco? Tente se lembrar.
O paciente desfile alguns nomes de bancos conhecidos, mas não se fixe em nenhum deles. Bem, diz o médico vou deixá-lo agora. Procure dormir e descansar. Se precisar de alguma coisa, chame a enfermeira. Basta apertar esse botão aqui, à sua cabeceira. Doutor, sim, o senhor acha que vou me lembrar de quem eu sou? Tenho muita esperança que sim e pretendo ajudá-lo nisso. Quem irá pagar a conta deste hospital? Não se preocupe com isso agora. Por enquanto está por conta da sua perda de memória. Quando recuperá-la, pode ter certeza de que preferiria não a ter recobrado. Quando verificar a conta de tudo isto, brinca o médico, sorridente, enquanto o homem lhe devolve um sorriso, sem muita convicção. 2. Lelis, pois este é o nome do nosso personagem desmemoriado, encontra-se, agora, sozinho no quarto do hospital, entregue aos seus desencontrados pensamentos. Meu Deus, me ajude. Preciso lembrar quem sou. Devo ter parentes, amigos. Nesse momento, olha para o dedo anular para verificar se tem uma aliança. Serei casado? Acho que não, pois não uso aliança e nem existe nenhuma marca. Quantos anos terei? E meu rosto? Como será ele? Nesse instante sente grande curiosidade. Passa as mãos pelo rosto, apalpando o nariz, a boca e o queixo. Olha para seu corpo e levanta-se da cama. Sente uma pequena pontada na cabeça, no lugar do ferimento. Dirige-se até o banheiro e para defronte do espelho. Examina-se detidamente e parece satisfeito. Não me é estranho. Se esperasse um pouco e tentasse imaginar como seria o meu rosto, tenho certeza de que imaginaria este mesmo. Retorna lentamente para a cama, deitando-se novamente. Seus pensamentos continuam os mesmos. Por que será que estou sem documentos? Pensa. Será que roubaram a minha carteira? Pode ser. E o que farei agora? Será que familiares meus tentarão me encontrar? Nada sei a respeito desta cidade, mas pelo que o médico disse, deve ser muito grande. Que coisa estranha. Sei sobre tudo e, no entanto, não sei quem sou, não me lembro de ninguém e de lugar nenhum. Oh! Meu Deus, meu Jesus, espíritos amigos, me ajudem. Por favor. Lelis ora muito pedindo auxílio e acaba adormecendo. Dorme por cerca de umas 2 horas, acordando com o ruído da porta que se abre, dando entrada a uma outra enfermeira que lhe traz alimentação. Levanta-se e, sentando-se a uma mesa, almoça, demonstrando muito apetite, apesar de todo o soro que lhe havia sido ministrado durante o tempo que ficara desacordado. Sente-se mais disposto. Posso me vestir, enfermeira? Pergunta. Sinto-me muito bem para ter que ficar de pijamas. Penso que o senhor deveria continuar assim. O médico recomendou-nos que o fizéssemos descansar bastante. Está bem. A enfermeira sai do quarto, deixando a porta entreaberta e dirige-se até o posto de enfermagem que se localiza bem à frente do quarto de Lelis, o que lhe permite ouvir o que falam. E, então, Fabiana, como está o paciente? Já se lembra de alguma coisa? Acredito que não. Limitou-se apenas a tomar a refeição. Aliás, comeu bastante. Devia estar com muita fome, coitado. Quem será que ele é? Pergunta uma outra enfermeira. Parece ser uma pessoa de posses. Estava bem vestido, apesar de ser uma roupa bastante esportiva. O médico acha que ele ia tomar parte em uma excursão em alguma mata, por causa dos apetrechos que tinha na mochila e também por causa das roupas que estava usando. Quantos anos deverá ter? Acredito que tem uns 30 anos. Ele é muito bonito, comenta a Fabiana. Sabem o que fiquei sabendo? O quê? A polícia acha que, pelo que a testemunha narrou, foi uma tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio? Lelis, ao ouvir essa frase, desce lentamente da cama e encosta-se à porta para ouvir melhor. Sim, tentativa de homicídio. A testemunha disse ter-lhe parecido que o motorista atirou o carro em sua direção e que só o atropelou de raspão porque ele deu um passo para trás bem no momento em que o veículo ia chocar-se contra ele. E também, de acordo com a testemunha, o nosso paciente chegou a gritar o nome do motorista. Parece que o reconheceu. Meu Deus! Será possível? Vocês não perceberam a estranha presença daquele homem ali, que fica caminhando pelo corredor? As moças olham em direção ao homem indicado. Realmente eu notei, sim,
mas pensei que fosse parente de algum paciente. Se prestarem bastante atenção, verão um volume debaixo de sua camisa. É um revólver. Um revólver. Meu Deus, que perigo! É um policial que está aqui para protegê-lo. Que emocionante, diz uma das enfermeiras. Emocionante, Carla. Isso é muito perigoso. E se descobrirem que o paciente está internado neste hospital e vierem aqui para matá-lo? Pode ocorrer um tiroteio. E tem um outro do outro lado. Vejam. Olham, agora, para o lado oposto do corredor e percebem a presença de um outro homem. Realmente, isso pode ser muito perigoso. E de que vai adiantar a presença desses dois homens? Se quiserem matar o doente, vocês acham que não conseguirão? Receio, também, pela vida desses dois policiais. Já li uma notícia num jornal que diz que no hospital aqui da capital entraram 6 bandidos e executaram um doente e ainda feriram 3 policiais. Geralmente são matadores profissionais contratados e que não pensam 2 vezes para atirar. Isso é verdade porque, apesar de todo o preparo dos policiais, o elemento surpresa favorece os assassinos. Você está falando difícil, hoje, Fabiana, elemento surpresa, pois é isso mesmo, confirma a moça. Já li muito a respeito e já assisti filmes em que isso acontece frequentemente. Meu Deus, mas então esse moço está correndo risco de vida, e nós também. E o que faremos? Devemos tomar muito cuidado, ficando de olhos bem abertos, principalmente no horário de visitas. Se percebermos alguma coisa de anormal, o melhor que temos a fazer é nos protegermos. Você tem razão. Vamos ficar atentas. Vocês não acham que tínhamos que fazer alguma coisa para ajudá-lo? Fazer o quê? Sei lá, talvez avisá-lo do que pode estar ocorrendo. Não acho uma boa ideia. Penso que talvez devêssemos falar com o Dr. Pacheco sobre essa nossa preocupação. Vou tentar localizá-lo. Faça isso, Fabiana. Lelis, por sua vez, ouve aquela conversa e começa a se preocupar. Será que quiseram mesmo me matar? O que será que eu fiz de tão errado, assim, para tentar encontrar minha vida? Oh! Meu Deus, não consigo me lembrar de nada, nem mesmo do atropelamento. Elas disseram que eu gritei o nome do motorista do carro, o que prova que o reconheci. E se for verdade? Que devo fazer? Deverei ficar aqui e esperar que tentem novamente. E a moça tem razão. Se quiserem fazer algo contra mim, de que adiantará a presença desses 2 policiais? Por outro lado, aqui, neste hospital terei mais chance de que alguém me localize. Talvez parentes, amigos deem por minha falta e comecem a procurar-me pelos hospitais da cidade. Meu Deus, um rosto me vem à memória. Lelis cerra os olhos na tentativa de visualizar melhor uma fisionomia feminina que lhe parece surgir na lembrança. Deixa-se sentar no chão lentamente e se concentra até que um lindo rosto de mulher lhe aparece nitidamente em seu cérebro, nimbada por uma aura azul celeste muito brilhante, em diversos tons. Parece-me sentir um carinho muito grande por ela. Acho até que a amo muito. Jesus amado, estou me recordando de alguma coisa. Não. Não consigo. Apenas lembro-me dela e de mais nada. O que representa ela para mim, ou melhor, o que represento eu para ela? Onde estará? Será que está preocupada com o meu desaparecimento? Será minha esposa? Acho que não, pois não uso aliança. Espíritos amigos me ajudem. Por favor. Lelis começa a sentir, então, um misto de alegria pela recordação e de desespero por não saber quem é aquela mulher. Fica assim absorto por alguns minutos até que uma outra imagem lhe vem à mente, assustando-o. Desta feita, é um rosto masculino, porém nada agradável aos seus olhos, apresentando-se com uma fisionomia bastante agressiva, chegando a ver braços ameaçadores e um dedo em riste apontados para ele como que o acusando de alguma coisa. É Rufus, diz em voz alta, muito assustada, e Rufus. Sei disso. Mas quem será ele? Não consigo me recordar de nada. Não sei o que fazer, lamenta-se, desconsolado. Será que esse Rufus, do qual apenas lembro a fisionomia e o nome, é quem tentou me matar, atropelando-me? Eu não sei de nada. Oh! Jesus me ajude. Se não puder devolver-me a memória, pelo menos, da minha intuição, através de seus mensageiros, espíritos protetores, para que possa decidir o que fazer.
Dizendo isso, Lelis pronuncia sentida prece pedindo proteção e um sinal para que possa saber como agir naquele momento tão difícil. Fica assim absorto por alguns minutos até que a porta se abre de repente, assustando-o. Levanta-se rapidamente do chão, o que faz assustar um rapaz, que ali entrara para fazer uma pequena faxina, vestido com um macacão, um jaleco azul e com uma vassoura na mão. "Quem é você?" pergunta Lelis, preocupado. "Vim fazer uma limpeza em seu quarto", responde o moço, "mas fique tranquilo. Não vou incomodá-lo em nada. Vou vestir minhas roupas. Não será preciso. Vou sair logo. Já estava na hora mesmo de eu me vestir", mente Lelis. "Daqui a pouco vou receber visitas e gostaria de estar bem arrumado." O funcionário, que não dá mostras de saber de seu caso, dá de ombros e inicia a limpeza, enquanto Lelis tira o pijama e coloca as suas roupas. Não encontra a sua camisa e pega uma outra de dentro de sua mochila. Nem sabe por que está se vestindo, mas é a única ideia que lhe vem à mente nesse instante. "Está calor, não?" pergunta-lhe o rapaz, como quem está apenas tentando iniciar alguma conversa, talvez, para passar o tempo. "Está quente, sim", confirma Lelis. O funcionário continua a varrer e, de repente, retira o jaleco azul que está usando e pendura-o no braço de um carrinho que traz consigo e que serve para depositar o lixo. "Está calor mesmo", diz novamente, justificando o fato de ter retirado a vestimenta. "Agora, se me dá licença, vou limpar o banheiro." Lelis fixa seu olhar sobre o jaleco e uma ideia lhe ocorre. Talvez seja agora ou nunca, pensa. Quem sabe essa não é a intuição que pedi. E da resolução que lhe ocorre, passa rapidamente a ação. Calça os sapatos, veste o jaleco do rapaz, apanha sua mochila, atira dentro de um saco de lixo, que se encontra preso ao carrinho de limpeza, e sai do quarto empurrando-o, cabeça baixa para não ser reconhecido. Onde será a saída deste hospital? Pensa, dirigindo-se até uma janela do corredor, verificando estar num andar superior. Deve ter um elevador por aqui. Sim, lá está. Dirige-se, então, em direção ao elevador que se encontra a cerca de uns 8 metros adiante, mas quando está se aproximando dele, a porta de um quarto se abre, dando passagem a uma enfermeira que o chama, perguntando-lhe: "Você é novo por aqui?" "Sim. Comecei hoje." "E qual quarto vai limpar agora?" Lelis fica confuso, sem saber o que responder, até que vê o rapaz de quem roubaram o jaleco e o carrinho, saindo para o corredor. Rapidamente, Lelis entra no quarto de onde a enfermeira saíra, dizendo: "Este aqui. Vou limpar este." "Tudo bem. Seja bem-vindo a este seu novo serviço." Lelis entra no quarto com o carrinho. Um homem encontra-se deitado na cama e, sentada ao seu lado, uma senhora. "Já limparam aqui hoje", diz o paciente, com a voz entrecortada por silvos respiratórios, pois uma pequena mangueira de oxigênio encontra-se enfiada em uma de suas narinas. "Oh, sim", responde Lelis, "vim apenas dar uma olhada para ver se está tudo em ordem." A mulher olha desconfiada para ele, que apressa em dizer: "Já vou sair." Dizendo isso, abre a porta devagar e arrisca um olhar para fora. Não vê mais o rapaz da limpeza. Apenas ouve sua voz que vem da sala das enfermeiras: "Eu estou dizendo, ele roubou meu carrinho de limpeza e o meu jaleco estava pendurado nele." Lelis, então, rapidamente, sai do quarto empurrando o carrinho e toma o elevador que, por sorte, encontra-se com a porta aberta. Olhando para o lado oposto do corredor, ainda chega a ver uma enfermeira que, ao dirigir-se para o seu quarto, olha para ele e grita: "É ele. Está tomando o elevador. Ei, moço! Aonde você vai?" Zeca corre atrás dele. Lelis aperta o botão que indica o andar térreo e a porta se fecha. Assim que o elevador para e abre a porta, vê-se num amplo saguão, onde uma porta de vidro, a poucos passos, lhe dá a possibilidade de ver que é a saída. Muitos carros, ônibus e transeuntes locomovem-se apressados na avenida, do lado de fora do hospital. Larga o carrinho, despe o jaleco, apanha sua mochila e sai do hospital. Ainda há tempo de ouvir uns gritos: "Peguem esse homem! Está fugindo do hospital!" Esgueira-se, então, pelas paredes externas,
escondendo-se por detrás do tapume de uma construção e fica a ouvir as palavras dos enfermeiros e dos 2 policiais que estão à sua procura. Aguarda alguns minutos até não mais ouvir voz alguma e sai de seu esconderijo. E agora, meu Deus, o que é que eu faço? Pergunta-se, assustado com o enorme burburinho da cidade grande, principalmente naquela avenida movimentada. Para onde ir? Não sei quem sou, estou sem dinheiro e não tenho a mínima ideia de nada. Sente-se a criatura mais sozinha do mundo. As pessoas passam à sua frente como se ele não existisse. Os ônibus trafegam, apinhados de gente, cada um com a sua vida, com o seu passado, presente e esperanças no futuro. Automóveis movimentam-se celeramente e um desespero começa a invadi-lo. Não me conheço, não sei nada a respeito de meu passado, quem fui, onde estive durante todo o tempo de minha vida e não sei para onde ir. Oh! Jesus, espíritos amigos, me auxiliem. Deu-me uma intuição como fizeram lá no hospital. Nesse momento, ao lembrar-se dos espíritos, sente uma ponta de esperança, pois se sabe tanto a respeito da doutrina espírita, se confia tanto neles, se sabe ser irmão de Jesus e filho de Deus, o que temer? Pode não saber quem é e quem foi, mas certamente Deus não abandonará aí, aconteça o que lhe acontecer, é o que Deus reserva para sua evolução espiritual e que só pode ser o melhor para ele. Sente, então, grande paz invadir-lhe a mente e, respirando de forma profunda, resolve caminhar e raciocinar com mais calma sobre o que deve fazer. Olha para o céu e toma uma decisão. Já que não sei para onde ir, por que não caminhar na direção onde o sol nasceu? Pensa aí, certificando-se pela posição do astro e pela hora do dia, segue na direção escolhida. Caminha praticamente sem rumo, até que chega a uma pequena praça bastante arborizada e com muitos bancos. Senta-se num deles e faz uma prece, novamente rogando a Deus que o ajude. 3. Já estou começando a ficar nervosa, mamãe, por que Lelis não telefona? Desabafa Mirtes, visivelmente preocupada. Não sei, minha filha, você já ligou para o seu pai? Acabei de ligar. Ele também está muito preocupado. Disse-me que Lelis nunca deixou de lhe avisar se precisasse dormir fora de casa. É muito estranho, ele saiu anteontem à noite e até agora, vou ligar novamente para aquela empresa de turismo. Ele não esteve lá, Mirtes. Você já ligou para ele, Paulo, seu marido, já lhe telefonou 2 vezes, a meu pedido. Disseram que ele não apareceu ontem de manhã e que chegaram a esperá-lo por mais de 1 hora. Eu disse ao Lelis para parar com essa sua mania de fazer caminhadas. O problema, Mirtes, é que ele nem chegou a ir para a mata. Deve ter acontecido alguma coisa com ele na capital. Quanto às caminhadas, ele está acostumado com isso e essa agência de turismo possui bons guias. E ele não iria sozinho. Além do mais, esse trajeto que iriam fazer era num campo aberto com pouca vegetação, inclusive rasteira. Mas o que aconteceu então, mamãe? Irrompe a moça em convulsivo choro. Tenha calma, minha filha. Logo, seu irmão dará notícias. Fique tranquila. Nesse momento, o telefone toca e Dona Lídia, mãe de Mirtes, atende. Alô? Sim. Sou eu? Que? Do hospital? Que hospital? Hospital, mamãe. A senhora faz um gesto para que Mirtes espere, esforçando-se para ouvir o que dizem do outro lado da linha. Fale um pouco mais alto, por favor. Sei. Encontraram uma foto no bolso de um homem e no verso tinha este telefone. Essa foto é minha, exclama a moça, tirando o fone da mão da mãe. Alô? Quem fala? Sim. Diga-me uma coisa, nessa foto a mulher está com uma blusa amarela? Está. Essa foto é minha. E ela estava com meu irmão. Seu nome é Lelis. O que aconteceu com ele? Está hospitalizado. Como? Estava e desapareceu? Não estou entendendo. Que hospital é esse? Da capital. Mas afinal de contas, o que aconteceu com ele? Mirtes já está gritando ao telefone e sua mãe retoma o aparelho de suas mãos. Por favor, minha senhora. Como é mesmo seu nome? Maria. Sei. Por favor, Maria, conte-me tudo o que aconteceu. Minha filha está muito nervosa. Meu filho viajou aí para a capital na noite de anteontem e não nos deu mais notícias.
Dona Lídia ouve atentamente num silêncio, entrecortado apenas por algumas exclamações suas de meu Deus, o que faz com que Mirtes fique cada vez mais nervosa. Mas como pode acontecer uma coisa dessas? E ele não se lembra mais quem é? E vocês avisaram a polícia? Sei. Ela precisa de uma foto. O que aconteceu, mamãe? Fale, espere um pouco, filha. Está bem, Maria. Dê-me o nome e o endereço do hospital. Iremos até aí conversar com o diretor. Mirtes arrume um papel e caneta para eu anotar. Tome, diz a moça, estendendo um bloco de rascunho e um lápis. Pode falar. Sim. Estou anotando. Iremos hoje mesmo. Vou avisar meu marido. Devemos chegar aí logo no começo da tarde. O diretor vai nos esperar, papai, exclama Mirtes ao ver o pai, Sr. Milton, entrando em casa. O homem, rico industrial, chega logo após o almoço e percebe, na expressão da filha, que algo não vai bem. Encontra-se bastante preocupado com a falta de notícias do filho Lelis, que trabalha com ele numa de suas empresas. Mora num bairro muito rico numa cidade próxima à capital do estado e ficara muito feliz quando, 29 anos atrás, sua esposa resolvera adotar um menino, então com 1 ano de idade, já que ela somente conseguira engravidar uma única vez, dando-lhe Mirtes como filha, 3 anos mais velha que o irmão adotivo. Amava Lelis como se fosse seu filho verdadeiro, moço muito bom, que trabalhava com ele desde os 23 anos. Da mesma maneira possuía um amor muito profundo pela filha, casada com Paulo. O genro também trabalhava em uma de suas empresas e gostava muito dele também, apesar do gênio um tanto forte que possuía. Muito autoritário e muito ganancioso, não media esforços, nem consequências para obter o que queria bastante diferente dele, e vivia aconselhando-o para que mudasse esse seu comportamento e sua maneira de ver as coisas. Na verdade, tinha medo de que Lelis acabasse um dia entrando em conflito com Paulo, já que seu filho tudo fazia para colocar a bondade e a justiça em primeiro lugar, não somente nas negociações comerciais, como também no relacionamento junto aos empregados. Paulo era tão ambicioso que tentara, uma vez, convencer a esposa de que somente ela deveria ser herdeira do pai, o que, logicamente, foi motivo de grande discussão, já que Mirtes tinha por Lelis um carinho muito grande. Para ela, ele era seu irmão querido e, diante da repulsa de Mirtes por esse pensamento, Paulo nunca mais tocara no assunto, mas não deixava passar uma oportunidade para diminuir Lelis perante a família. Milton e a esposa sofriam muito por isso. O que aconteceu? Notícias de Lelis? Pergunta Milton, já angustiado, pois notara a fisionomia tensa de sua esposa, ao telefone. Não sei. Mamãe está falando com alguém de um hospital da capital. Parece que Lelis estava hospitalizado e fugiu. Ouvi mamãe falar em perda de memória e que devemos ir até lá, hoje mesmo, conversar com o diretor. Temos que levar uma fotografia dele para a polícia. Nesse instante, Dona Lídia desliga o telefone e abraça o marido e a filha. O que aconteceu, Lídia? Pergunta Milton. O que aconteceu, mamãe? Fale, vamos nos sentar aqui no sofá. Vou lhes contar. Você estava falando com alguém de um hospital, Lídia? Pergunta Milton à esposa. Estava. Aconteceu uma tragédia. Lelis foi atropelado por um automóvel sem controle quando atravessava uma avenida na capital. Foi bem cedinho. Ele estava se dirigindo para a empresa de turismo onde se juntaria aqueles excursionistas, seus amigos, para tomarem o ônibus que os levaria até o início de uma trilha na Mata Atlântica. Atropelado, mamãe? Sim, mas a assistente que falou comigo agora há pouco, me informou que ele estava bem e que tinha sofrido apenas algumas escoriações. Na verdade, disse ela, Lelis não chegou a ser colhido totalmente pelo automóvel, que apenas o desequilibrou, pois o veículo somente esbarrou em seu corpo, conforme testemunhas que presenciaram o acidente. Então, ele está bem, fisicamente, sim. Acontece que quando Lelis caiu, bateu fortemente com a cabeça no solo e desmaiou. Foi socorrido por populares, que chamaram uma ambulância. Passou a noite anterior no hospital, só que não sabia mais quem era e de nada se lembrava. Perdeu a memória, conclui Milton. Meu Deus, foi o que a moça me disse. E eles não viram os seus documentos? Não havia nenhum com ele, nem a sua carteira.
Talvez tenha sido roubada durante a confusão do socorro ou, mesmo, tenha caído de seu bolso no momento em que foi atropelado. Apenas carregava consigo um lenço, a mochila que carregava a tiracolo e a foto com o número do novo telefone aqui de casa e que Mirtes anotara para que não se esquecesse. E por que não ligaram antes? Porque somente souberam da foto hoje à tarde quando uma das lavadeiras do hospital a encontrou no bolso da camisa que vestia no dia do atropelamento e que havia sido retirada dele no pronto-socorro e enviada para a lavanderia. Somente hoje ela foi lavada. E ele fugiu do hospital? Pergunta Milton, bastante preocupado com a narrativa da esposa. Fugiu disfarçando-se com a roupa de um funcionário. Mas isso é uma irresponsabilidade do hospital. Uma falta de cuidado para com um paciente nesse estado, reclama Mirtes. Não sei, minha filha, diz Lídia. Quem iria notar alguém saindo, num hospital daquele tamanho e, ainda por cima, vestido como funcionário? Mas se ele havia perdido a memória, deveria estar tendo certa vigilância para com ele, comenta Milton. Agora, o diretor desse hospital quer falar conosco. Talvez para justificar o ocorrido e querem que levemos uma fotografia de Lelis para entregarem à polícia. E agora, papai, o que vamos fazer? Bem, só nos resta fazer o que nos pedem e rezar para que Deus auxilie Lelis e o faça recuperar a memória. Mas a capital é muito grande. Como a polícia fará para encontrá-lo? Vai ser difícil porque a polícia tentará por alguns dias apenas. Ela não poderá ficar muito tempo procurando por Lelis, diz a mãe. Só nos resta, mesmo, rezar para que ele recupere a memória. Bem, temos que ir para a capital falar com o diretor do hospital e levar umas fotografias. Então, apanhe algumas fotos de Lelis. Enquanto isso vou telefonar para o Alcides, aquele detetive particular que já me prestou muitos serviços. Vou colocá-lo a par de tudo e contratá-lo. Quando estivermos com o diretor do hospital, lhe pedirei que dê todo o apoio a ele. E Paulo? Falou com ele. Lídia. Mirtes falou. Está preocupadíssimo. E ele já sabe a respeito do que aconteceu? Ainda não, e penso em contar-lhe mais tarde quando tivermos melhores informações. Está certo, mas onde será que se encontra o Lelis? Perambulando pela cidade? Talvez ele acabe se dirigindo para a casa de um amigo. Quem sabe, apesar de ter perdido a lembrança de quem é, ainda se lembra de alguns endereços. Deus te ouça, mamãe. Deus te ouça. Vou buscar as fotos e já estou pronta para viajarmos. Muito bem, deixe-me dar aquele telefonema, então, iremos. Lídia chama o chofer. Sim, Milton. Milton liga para o detetive Alcides e conta-lhe o que aconteceu, contratando-o para cuidar do caso e pedindo-lhe que os encontre no hospital. Mas como isso pode acontecer, doutor? Um paciente com perda de memória deveria estar sob vigilância de algum enfermeiro e não apenas de policiais no corredor, diz Alcides, o detetive particular, para o Dr. Mário, diretor do hospital. O senhor sabe que este hospital pode ser processado por negligência. Além de Alcides, estão presentes na sala da diretoria do hospital, Milton, sua esposa Lídia, e Mirtes, sua filha. Espere, Alcides. Vamos com calma, pede Milton, e ouçamos o que o Dr. Mário tem a nos dizer. Obrigado, Sr. Milton, pela sua compreensão. Se os senhores me derem licença, gostaria de chamar o médico psiquiatra que cuidou de Lelis. Trata-se do Dr. Pacheco, um grande especialista nessa área. Tenho certeza de que ele poderá dar uma explicação mais categorizada a respeito do que aconteceu. Dizendo isso, o diretor pede, através de um telefone, que o psiquiatra compareça em sua sala. Em poucos minutos o médico chega. Boa tarde, cumprimenta. Boa tarde, respondem todos e, após as devidas apresentações, o psiquiatra senta-se ao lado do Dr. Mário, iniciando suas explicações sobre o ocorrido. Na verdade, diz ele, após algumas considerações iniciais não víamos nenhuma possibilidade de o paciente evadir-se de seu quarto, pois em casos como o dele, as pessoas não têm objetivos definidos, ou seja, não possuem na mente nada que possa atraí-los para um lugar qualquer. Posso afiançar, mesmo, que em todos os casos que atendi em todos os meus quase 30 anos de atividade, nunca um paciente desse gênero teve algum ímpeto de sair de seu quarto.
Sentem-se muito inseguros para qualquer atitude dessa natureza e o que mais desejam é a segurança de um ambiente acolhedor. Acontece que justamente meu irmão foi à sessão de seus quase 30 anos de atividade médica, diz para Mirtes. E agora? Continua, o que vamos fazer com esse caso sui generis de toda a sua experiência, hein, doutor? Sinceramente não sei o que dizer, responde o psiquiatra, humildemente. Penso que não adianta discutirmos a respeito de falhas agora, minha filha, pede Milton, sensatamente. O que necessitamos é que o Dr. Pacheco nos conte o que aconteceu com Lelis e nos indique um caminho, ou melhor, indique um provável caminho para Alcides. O senhor tem toda a razão, concorda o detetive. Fale-nos algo que possa nos ajudar a encontrá-lo, doutor. Bem, quando o rapaz aqui chegou, foi primeiramente atendido pelo médico de plantão no pronto-socorro, que o examinou do ponto de vista físico, ou seja, fez-lhe exames para verificar possíveis traumatismos ou fraturas. Constatada a inexistência desses prejuízos, a não ser algumas poucas escoriações, a assistente social procurou saber a identidade do paciente, inclusive, já naquele momento, com policiais ali presentes, tendo em vista as circunstâncias do acontecimento. Foi quando perceberam que Lelis havia tido uma perda de memória, não se lembrando nem ao menos de quem era. Procuraram documentos em seus bolsos e nada encontraram, com exceção de uma mochila que se encontrava dentro da ambulância que o trouxera e que, certamente ali fora colocada por alguém que o socorreu. Foi aí que decidiram acionar o meu atendimento. E qual foi o seu diagnóstico, doutor? Pergunta Lídia. Distúrbios dessa natureza, minha senhora, são difíceis de serem diagnosticados apenas com exame superficial. Teria que acompanhar o paciente por algum tempo e realizar exames de ordem neurológica para isso. Inclusive, chamei meu colega, o Dr. Cláudio, para que o examinasse também, já que sua especialidade é a neurologia. Infelizmente, ele se encontrava às voltas com uma complicada cirurgia e somente poderia socorrer-me hoje à noite, o que não deu tempo, pois Lelis evadiu-se antes que isso ocorresse. Somente hoje à noite, Dr. Pacheco? Pergunta-lhe Mirtes. Meu colega possuía casos mais graves para serem atendidos e o problema de seu irmão não despertava grandes cuidados a não ser o de se verificar e constatar a gravidade de sua perda de memória. E até onde o senhor poderia chegar num diagnóstico, doutor? Pergunta Milton. Como já lhes disse, difícil dizer pelo pouco que foi examinado, mas poderia arriscar um palpite, pelo que pude conversar com Lelis, de que o seu caso não é dos mais complicados, já que apenas não se lembra quem é e diz não se lembrar de ninguém, de nenhum parente. Ele se lembrava de outras coisas, doutor? Sim. Por exemplo, falou muito a respeito de Deus, Jesus e de espíritos. Lelis é espírita, confirma Mirtes. Fiz-lhe várias perguntas sobre os mais variados assuntos e ela pareceu-me ser, após muitas respostas corretas, um moço muito inteligente e, acredito até, com grau de instrução superior. Ele é formado em física e trabalhava com papai como gerente de produção. É muito inteligente e erudito. Foi o que pensei. Vejo em vocês que a sua perda de memória não é total, aliás, está ocorrendo o que nós chamamos de uma perda bastante superficial. Mas ele não sabe quem são seus amigos, seus pais e sua irmã, desabafa Mirtes, em prantos. Acalme-se, minha filha, por favor. Isso em nada vai ajudar-nos. Há possibilidade de cura, doutor? Pergunta-lhe Lídia. Vejo com muito otimismo o caso de Lelis, já que percebo muita superficialidade em seu caso. Creio que logo, ele terá sua memória de volta. Agora, me diga uma coisa, doutor, pede Alcides traço, o que o senhor sugere que eu faça? Por onde devo iniciar a minha busca? Nesses casos, há algum dado estatístico que possa nos informar para onde ele possa ter ido? Para a casa de parentes ou de amigos, talvez, num lampejo de lembrança. Pode ser senhor Alcides, ou então, pelo instinto, tente retornar para sua casa, na cidade onde mora. 4. Nesse exato momento, no plano espiritual, entrevosa a região umbralina, sombrio castelo, em estilo medieval, plasmado pelas mentes doentias de seus senhores, parece ser a única forma estruturada em meio a extenso charco,
salpicado de retorcidas e desfolhadas árvores, cujos galhos mais se parecem a braços erguidos em posição de revolta contra o Criador, a destacarem-se no escuro horizonte vermelho arroxeado. Pesadas brumas acabam completando o tétrico e desolador quadro de plumbo e acoloração. No interior da construção, 9 entidades espirituais se encontram reunidas em torno de pesada mesa de madeira. Vestem-se à maneira dos senhores dessa época, todos com malhas metálicas a lhes proteger o corpo, sendo que, no peito, num tecido, destaca-se o desenho de um corvo, símbolo da legião a qual pertencem, a Legião dos Corvos. Abaixo da cintura, esses tecidos continuam até a altura das coxas e largos cinturão de couro lhes servem também como suporte para a ameaçadora espada. Pesadas botas lhes protegem os pés e a maioria traz o capuz de malha caído sobre as costas e os ombros. Um deles, sentado à cabeceira da mesa, parece ser o chefe dessa legião das trevas que agrega grande número de colaboradores, ora seu serviço na crosta terrestre. Do lado de fora do castelo, altos muros são vigiados e guardados por outros tantos. Constituem-se eles, confessos inimigos do Cristo a quem, equivocadamente, em seu nome lutavam quando encarnados na Idade Média e que, após a morte de seus corpos físicos, não encontraram nada, além do limite da tumba, senão as trevas e a revolta, já que esperavam serem recebidos com homenagens e lauréis pelo Senhor ou por seus anjos, como assim imaginavam. Conhecedores que eram dos ensinamentos de Jesus, porque alertados foram por alguns religiosos da época a quem preferiram calar, tiveram, recaídas sobre si, toda a responsabilidade de seus feitos atrozes e vis, na torpe busca do efêmero e ilusório poder. No plano verdadeiro da vida, porém, em regiões umbralinas, conseguiram com o poder de liderança obtido com fel de seus sentimentos de ódio, juntar seguidores e comandados, muitos deles à custa do medo e do pavor. Hoje lutam contra o Cristo, principalmente no que ele representa dentro da doutrina espírita que, além de divulgar cada vez com mais êxito os ensinamentos do Mestre, também chega através do trabalho dos espíritas a atrapalhar os seus planos de incontida maldade. Há algum tempo, boa parte da atenção desses combatentes a serviço das trevas se encontra voltada quase que exclusivamente contra Lelis que, apesar de, no passado, lhes ter sido companheiro, e tido como traidor, tem conquistado, com o passar do tempo, após libertar-se do ódio, crescente evolução moral e espiritual, militando hoje nas hostes dos divulgadores do espiritismo. Sabem eles, também, que Lelis encontra-se comprometido com este trabalho de divulgação, não somente através dos livros, como, principalmente através de seus próprios exemplos e de seus ensinamentos. Foi necessário muito esforço e muitos séculos de busca para, enfim, encontrarem-no e, agora que conseguiram tudo fazem para derrotá-lo. Esse Paulo não soube contratar a pessoa certa. Um imbecil que falhou na mais simples missão. Por isso, temos que tentar de outra maneira. Quem sabe, conseguimos levar Romildo à vitória e à morte desse miserável do Lelis. Quero vigilância dia e noite sobre ele, não vou mais admitir lamúrias dos comandados de vocês, alegando não conseguirem se aproximar por causa de estúpidos mensageiros da luz. Não falharão desta vez, Rufus, ou serão mais severamente supliciados, responde Faros, um dos integrantes da mesa, comandante de uma das hostes. Desta vez, essa missão ficará a meu cargo. Mas preste muita atenção e tome muito cuidado com Cláudia. É outra imbecil, mas que tem muito poder e um estúpido a une a Lelis, intensificando essa irritante força. Não se preocupe, chefe. Nós a derrotaremos também. Reunião encerrada. Podem retornar a seus afazeres. Também no plano espiritual, desta feita na capital, espíritos do bem conversam. Não podemos impedir o atropelamento, irmã Cláudia. Parece que esse acontecimento foi atraído por ele, por força de débitos anteriores. Sei disso, irmão Flávio. Lelis, agora, passará por uma nova etapa de sua missão, onde seu resgate caminhará junto com a linda missão de propagar a doutrina espírita, através de seus exemplos e ensinamentos. Como ocorreu isso, Cláudia? Poderia nos relatar? Pede Domingos, que acompanhava Cláudia, Fontes, Miranda e Flávio, espíritos encarregados do auxílio a Lelis. Posso, sim, principalmente agora que estamos todos unidos neste trabalho.
O que ocorreu foi que, em vida passada, na Idade Média, Lelis, então Laio, abusou do seu poder junto ao povo que vivia sob sua proteção numa herdade, chegando a expulsar muitos daqueles que ousavam desobedecer às suas ordens. Possuía soldados sob o seu comando e detinha todo o poder. Foi um verdadeiro déspota junto àqueles infelizes, e os expulsos, na maioria das vezes, morriam à míngua porque, desprovidos de alimentação e de armas que os protegessem, caminhavam enormes distâncias a pé, sem encontrarem uma única aldeia onde pudessem saciar a fome, transformando-se em alimento para animais ferozes ou abutres após a morte de seus corpos materiais. De outras vezes, saía com um verdadeiro exército de soldados, viajando e acampando por vários dias até encontrar alguma aldeia, que saqueava sem piedade. E ele tinha alguma ligação com esses perversos espíritos, que formam hoje a Legião dos Corvos, mais precisamente com Rufus. Sim. Rufus era também um senhor que, junto com Laio e os outros, uniam-se em combate contra outras propriedades, dizendo guerreiros de Cristo no combate contra a heresia, pura desculpa para a sádica vontade de guerrear, saquear e fazer prisioneiros, como se tudo não passasse de um jogo, de uma simples diversão. E como Laio conseguiu modificar-se a ponto de abandoná-los e, hoje, ter se tornado verdadeiro cristão. Graças à sua esposa que, após a desencarnação de ambos, lutou bravamente durante séculos para sua redenção, o que conseguiu cerca de um século atrás. Laio, então, reencarnou comprometido com Cristo, mas não pôde se reencontrar com ela, pois se tornou padre. Padre? Sim, um dedicado e caridoso padre que, em uma pequena cidade, colocou como estandarte de sua igreja, o auxílio aos sofredores e aos miseráveis, resgatando, assim, uma parcela de seus débitos, preparando-se, dessa maneira, para mais um resgate, vivendo na própria carne o sacrifício de uma caminhada difícil, a exemplo daqueles aldeões que expulsara e que morreram à míngua. E algo assim acontecerá com ele, hoje Lelis. Não, Domingos. Laio, após se redimir, aprendeu muito, e essa sua brilhante passagem pela terra como padre, proporcionou-lhe muito crédito perante a vida, e Deus, misericordioso e bom, permite que os espíritos diminuam sua carga de débitos no trabalho do bem. Aliás, Deus nada impõe e, principalmente, não castiga ninguém, como muitas religiões acreditam. A força das coisas, a força da vida, assim criadas por Ele, propicia que, de uma maneira natural, os acontecimentos se amoldem de acordo com o merecimento ou de acordo com a consciência de cada um de seus filhos. Lelis não terá que passar por tudo o que causou, na mesma medida, como se a lei divina tivesse o caráter do olho por olho, dente por dente. Na verdade, pelo muito que já aprendeu e assimilou dos débitos passados, e pelo bem que já fez, pouco falta para resgatar. Ele terá que, nesse aprendizado que se lhe descortinará, aproveitar para espalhar mais benefícios aos semelhantes e muito ensinamento, não só pelas suas palavras, como, principalmente, pelo seu exemplo. E cabe a nós ajudá-lo, cabe-nos ampará-lo e endereçar-lhe o nosso amor fraternal, sustentando-o nos momentos mais difíceis, mas será ele a decidir seu caminho. Apenas lhe delinearemos algumas providências. O resto será por conta dele e de seu coração. E o que faremos agora? Neste instante, precisamos socorrê-lo e, para isso, necessitamos de alguém que possa dar-lhe um pouco de ânimo para iniciar sua caminhada. E onde encontraremos esse alguém? Haveremos de encontrar. Vejam Dona Ernestina acompanhar seu marido Raul. Eu a conheço e também seu marido. Ele é um homem muito bom. Vamos nos aproximar. Ernestina é um espírito desencarnado que, de algum tempo, comparece quase que diariamente no plano dos encarnados a fim de proporcionar conforto a seu marido Raul, um velho e doente mendigo que vive pelas ruas da cidade, dormindo pelos cantos e se alimentando quando consegue angariar comida de alguma alma bondosa. Raul tivera uma vida inteira dedicada ao trabalho, mas que, com a morte da esposa e do filho, não quisera dar preocupações para a nora e, mentindo-lhe que teria onde morar, ficara a vaguear pelas ruas. Em muitas noites, através de sua mediunidade, chegava a visualizar a esposa e conversava com ela. Hoje, passa por um momento delicado no que diz respeito à sua saúde, com alguns órgãos bastante comprometidos. Ernestina ampara sem que ele se aperceba de sua presença,
Apesar de crer que a força que o está sustentando deve estar vindo do plano espiritual, acostumado que está com a presença dos espíritos. Ernestina, chama Cláudia. Cláudia, que surpresa! Há quanto tempo? Ainda no auxílio Raul? Sim. Ele se encontra com o corpo físico muito debilitado e creio que sua desencarnação já está muito próxima. Por isso tive permissão para ficar ao seu lado até que isso ocorra. Mas não